Hello students! Olá alunos! Welcome to our English class. Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. My name is Camila, meu nome é Camila, e na aula de hoje nós vamos estudar modal verbs. Acompanhe aqui com a gente na tela quais são os modal verbs que nós vamos estudar na aula de hoje. Nós temos o can, o could, o may e o might. Para início de aula, nós vamos falar o que são esses modal verbs. Os modal verbs, verbos modais em inglês, são verbos auxiliares utilizados para complementar ou mudar o sentido dos verbos principais nas frases. Por esse motivo, também são chamados de modal auxiliaries, auxiliares modais. Aqui na tela nós temos vários verbos modais, porém na aula de hoje nós vamos estudar apenas 4, tudo bem? Nós temos o shall, must, could, might, will, ought to, may, would, should and can. Você pode observar que tem uma variedade de verbos modais que são considerados auxiliares em língua portuguesa. Porém, nós vamos focar em 4 na aula de hoje, para que vocês possam compreender, entender melhor o sentido e como utilizá-los, tudo bem? Vamos começar com alguns exemplos agora. Acompanhe aqui na tela. Vamos falar sobre o uso do can e o do could. Por que nós vamos começar com esses dois verbos auxiliares? Principalmente porque as pessoas podem até confundir de vez em quando o uso deles, porque eles são muito parecidos. Vamos agora observar novamente. Temos aqui um quadro. Nós vamos começar falando do verbo modal can. Vamos ver quais são os significados. No caso do can, ele significa pode ou consegue. O uso dele, ele expressa permissão, capacidade, habilidade e possibilidade. Para falar sobre permissão, eu vou usar o exemplo a seguir. Can I go to the toilet? Posso ir ao banheiro? Nós temos também para expressar capacidade ou habilidade. He can speak 3 languages fluently. Ele consegue falar 3 línguas fluentemente. E para expressar possibilidade, nós temos a seguinte frase. We can go to the movies. Podemos ir ao cinema. Agora, falando sobre could, que é o outro verbo modal, nós temos aqui o significado mais comum dele, que seria poderia, podia ou conseguia. Ele também expressa permissão, habilidade e possibilidade. Então, vamos agora para o uso dele, que é o que difere do can, que foi o primeiro que nós acabamos de observar, tudo bem? Temos a permissão. Could I talk to the director? Eu poderia falar com o diretor? Habilidade. She could already sing when she was 4. Ela já conseguia cantar quando tinha 4 anos. E a possibilidade, Jane could have been a doctor. Jane poderia ter sido médica. Continuando, observem agora aqui na tela, ainda sobre, diferentemente dos outros verbos, os verbos modais não são flexionados nem quanto ao tempo verbal, nem quanto à pessoa, com exceção do verbo have to. Nós temos aqui 3 exemplos, como vocês podem observar, e eles praticamente dizem a mesma coisa, vai mudar somente a pessoa, ou seja, o sujeito da frase. Na número 1 nós temos I can cook very well. Eu posso cozinhar muito bem. Número 2, you can cook very well. Você pode cozinhar muito bem. E na terceira, nós temos he can cook very well. Ele pode cozinhar muito bem. Observem aqui na imagem, pessoal, que nós temos o verbo can. Ele não vai ser modificado, mesmo que eu expresse alguma diferença em relação ao sujeito da frase. A única possibilidade de mudança vai ser na tradução. Observem aqui. Quando eu falo de mim, a respeito de eu mesmo, eu posso colocar eu posso. Nesse caso, quando eu vou falar
de você, você pode. Você vê aí que já a tradução já muda. Porém, na língua inglesa não existe essa diferença. O can vai ser can para todas as pessoas do discurso, tudo bem? Continuando, vamos agora falar sobre o may e o might. Quando que eu vou usar o may e quando que eu vou usar o might? Nós temos mais uma vez aqui um quadro para vocês observarem. Nós temos aqui o may, que é o nosso verbo modal. Ele vai significar pode ou poderia. O uso dele vai expressar um pedido, uma possibilidade ou uma permissão. Quando for fazer um pedido, como que seria, por exemplo, um exemplo de frase? Mom, may I go to the party with my friends? Mãe, eu posso ir à festa com os meus amigos? Eu estou pedindo, nesse caso aqui, né, fazendo o pedido e sugerindo uma possibilidade de eu ir à festa. Possibilidade. It may rain tomorrow. Pode chover amanhã. E permissão. May I drink some water? Eu posso beber água? Também temos aqui o might, que é o nosso outro verbo modal, que significa pode ou poderia, tem o mesmo significado do primeiro, porém ele somente expressa a possibilidade. Por exemplo, It might be sunny on the weekend. Deve estar sol, deve fazer sol, né, no fim de semana. Você pode perceber que eles também são muito parecidos, porém vai ser o uso que vai definir como que vai ser utilizado o may e o might. Agora acompanhem com a gente a respeito das frases negativas, pessoal. Também é muito importante falar a respeito disso. Por quê? Nas frases negativas, nós vamos acrescentar, no caso, acrescenta-se o not após o verbo modal e não após o verbo principal da frase. Por exemplo, o primeiro, we could not go to the show. Nós não podemos ir ao show. Observem aqui que esse não vem após o could. Na tradução, o não, na língua portuguesa, acaba vindo primeiro. Porém, no inglês, ele vai chegar após o verbo modal. Tudo bem? Segundo exemplo, nós temos I may not sit here. Eu não devo me sentar aqui. Terceiro exemplo, I cannot begin this course. Eu não posso começar este curso. E último exemplo, nós temos She might not come next year. Ela não pode vir no próximo ano. Observe que o not vai vir sempre após o verbo modal, como eu falei para vocês, que essa é uma regra gramatical em relação às frases negativas, tudo bem? Em relação às frases afirmativas, elas vão permanecer naquela estrutura que nós acabamos de ver anteriormente. Agora, continuando, temos aqui uma observação, atenção, pay attention. Como você pode observar no quadro, no que nós acabamos de observar, can, may e could podem ser usados em situações parecidas para indicar permissão ou pedido. No entanto, é importante referir que no uso do can, ele é informal. Então, toda frase que começar com a palavrinha can, você vai observar que o uso é informal. Já o could e o may são dois verbos modais que indicam mais formalidade. Entendido? Teacher, quando que vai ser formal, quando que vai ser informal, como que eu posso usar? Pessoal, vai depender muito do tipo de conversa, do tom da conversa que você estiver falando, no momento que você estiver falando com essa pessoa, tudo bem? Então, você mesmo, quando estiver conversando, vai observar se você vai utilizar um tom mais formal, um tanto mais sério, ou informal e mais descontraído, de uma forma mais, diferente, mais solta, tudo bem? Vamos lá, prosseguindo. Chegamos ao finalzinho da nossa aula, vamos revisar, let's review
Falamos hoje na aula sobre os modal verbs can, could, may e o might. E também observamos como utilizar os verbos modais através de exemplos. Falamos também, pessoal, das frases nas formas negativas, como utilizar esses verbos. E agora nós vamos para os nossos exercícios. Então, continuem aqui na aula acompanhando com a gente. Vamos fazer alguns exercícios a respeito da aula de hoje que nós aprendemos sobre os modal verbs, tudo bem? Vamos lá. Temos aqui na tela a primeira questão. Vamos ler o enunciado juntos. Leia a tirinha e responda a questão. Antes de lermos necessariamente as alternativas, vamos observar a imagem, o que é que nós temos aqui na imagem, para que nós possamos compreender um pouquinho melhor o que está acontecendo, tudo bem? Nós temos aqui algumas plaquinhas. Nesse caso, nós temos duas placas. A primeira diz Neighborhood Garage Sale. Nós temos aqui uma outra placa que está perto da criança, Make an Offer. E também temos um pensamento dele. Nesse caso, ele diz I may have pushed mom too far today. Infelizmente, em algumas questões, principalmente no Enem, quando você for resolver algum tipo de atividade, eles não vão, no caso os quadrinhos, as tirinhas, não vão vir com a tradução. Então, você vai observar pelo contexto algumas palavras que você conhece para poder associar a resposta. Nesse caso aqui da tirinha, nós temos uma palavra que nós observamos na aula de hoje. Nesse caso é o verbo modal may. Olhem aqui novamente comigo, estou circulando aqui para vocês. Nós temos aqui a frase que essa criança fala, ele usa esse verbo modal may. E aí, nesse caso, vamos para as alternativas e ver o que é que essa questão, no caso essa tirinha, ela está querendo nos dizer, tudo bem? Na letra A, nós temos o personagem aduz que talvez tenha testado a paciência de sua mãe. Na letra B, o personagem se vale do tempo verbal presente perfeito em sua reflexão. Letra C, o personagem demonstra senso de certeza em seu pensamento. Letra D, o personagem aparenta estar perplexo diante da situação em que se encontra. E na letra E, o personagem está contente com a sua ação. Então, observando aqui a imagem, o modo como o garoto está aqui no meio desses objetos, o que você poderia inferir em relação a essa pergunta? Seria a letra A a nossa resposta? Nesse caso, vocês podem observar que não. Apesar de ele ter pensado em relação à mãe dele, nesse caso aqui, a letra A não vai se encaixar na nossa questão, tudo bem? Na letra B, seria aí o uso do tempo verbal presente perfeito em relação ao que ele pensa? Não, nesse caso nós não temos a presença desse tempo verbal na tirinha. Então, nesse caso aqui não é a letra B. Na letra C nós temos, o personagem demonstra senso de certeza em seu pensamento. Nós vamos deixar essa alternativa um pouquinho lá para o final, porque ela pode estar relacionada à nossa pergunta, tudo bem, pessoal? Vamos agora para a letra D. O personagem aparenta estar perplexo diante da situação em que se encontra. Nesse caso também não é a nossa resposta. Apesar de ele estar um pouco espantado, essa ainda não é a nossa alternativa relacionada diretamente à questão, tudo bem? Nós temos aqui na letra E, o personagem está contente com a sua ação.
Nesse caso aqui também não é a nossa resposta, então sobrou apenas a letra C. O personagem demonstra senso de certeza em seu pensamento. E como que isso é feito? Para que vocês possam compreender melhor o que está acontecendo, nós temos aqui a presença de uma plaquinha, e essa placa, pessoal, ela está indicando que nós temos uma venda em uma garagem. É por isso que nós temos vários objetos aqui e eles também têm cada um precinho diferente, né? Então, indica que nós temos aqui uma venda em uma garagem. Então, é exatamente por isso que ele pensa em relação à mãe dele. Ah, eu devo ter puxado muito a paciência dela. E outra coisa que pode indicar isso, observem, é essa plaquinha aqui ao lado dele, que no caso nós temos make an offer, faça uma oferta. Ou seja, a mãe dele também colocou ele ali entre os objetos para a venda na garagem, tudo bem? Então, a letra C foi a nossa resposta da atividade. E agora nós vamos para a segunda questão, que também está relacionada ao nosso conteúdo da aula de hoje, que foram os verbos modais. Vamos agora ler uma tirinha de Calvin. Vou começar a ler, acompanhem comigo na tela, tudo bem, pessoal? Ele pergunta, Mom, can I set fire to my bed mattress? E ela diz, No, Calvin. Can I ride my tricycle on the roof? No, Calvin. Then can I have a cookie? No, Calvin. She's on to me. Nós vamos agora ler o enunciado da questão. Na tirinha ao lado, Calvin usa o verbo modal can 3 vezes para falar com sua mãe. O mesmo can está expressando: letra A, capacidade. Letra B, permissão. Letra C, obrigação. Letra D, conselho. E letra E, possibilidade. Nesse caso, pessoal, a tirinha, ela, como vocês puderam observar, tem uma conversa entre o Calvin e a mãe dele. Apesar de você não entender muito bem o que ele está perguntando, talvez por não compreender tudo em inglês, a pergunta está querendo focar apenas no verbo modal can. Então, o que é que o can está expressando? Observando aqui as alternativas, qual seria a nossa resposta mais objetiva e coerente com a questão? Nós temos aí a letra E, possibilidade. Nesse caso, ele pergunta para a mãe dele se ele pode fazer várias coisas. E algumas dessas são impossíveis, né? No caso aqui, para vocês entenderem melhor, ele pergunta aqui no primeiro quadrinho se ele pode tocar fogo no próprio colchão. E ela vai e diz que não. Ele pergunta também se ele pode andar de triciclo no teto. E ela também diz que não. E aí na terceira ele pergunta, eu posso comer um biscoito? E aí ela diz que não. E ele, no caso aqui, reclama, né, que ela não está praticamente nem aí para ele. Então, essa foi a nossa resposta. No caso aqui expressa possibilidade, o can, como vocês observaram também durante a aula de hoje. E vamos finalizar agora. Thanks for your attention. Muito obrigada pela sua atenção e see you next class. Para mais informações, vocês podem acessar as nossas referências. E pronto, pessoal, finalizamos por aqui e vejo vocês na próxima aula. Bye, bye. Tchau, tchau.